Olá pessoal, boa noite ou bom dia, dependendo de quando for visto esse vídeo pelos demais. Eu quero agradecer por mais essa oportunidade de a gente estar aqui estudando mais uma vez a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo. Eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade, sabe, de poder abrir a boca e falar, já que nada pode parar a voz, Eu agradeço a presença do meu sobrinho aqui, o Henrique, me ajudando. Ele é o meu tocador ali, ele é meu editor, ele é o meu braço direito aqui. Sem ele não prosseguiria esse início de trabalho. Eu gostaria de, amigos, estudar mais um pouquinho, a gente vai devagar, a gente vai traçando rumos dentro da Bíblia, a gente vai buscando assuntos que talvez aí por detrás, para quem pode estar chegando agora, possa servir, Às vezes as pessoas têm vontade de entender tal versículo, tal livro, entender ali o contexto ali, não consegue entender, sabe? Às vezes você com vergonha de perguntar para alguém que ensina ali e tal. E eu vejo assim, essa oportunidade da gente abrir o coração, abrir a mente, abrir o entendimento, pedir para o Espírito Santo iluminar a mente da gente, para que a gente possa entender mais e mais até a gente chegar a um consenso mútuo, mesmo que a forma de eu ler, explicar e ensinar não chega ao seu entendimento, você não entenda assim, amém, amém. O importante é a gente conversar, dialogar, sabe? Confraternizar, congregar. O verbo congregar é disso, é da gente se unir em prol da palavra de Deus. É a gente se congregar, se unir e falar a respeito da palavra. Eu gostaria de falar um pouco sobre a figura de Jesus de Nazaré, que na Bíblia fala os judeus lá, eles davam muito codinome, muitos apelidos, muitos codinomes para Jesus de Nazaré. Por que Jesus de Nazaré? Porque ele nasceu na cidade de Nazaré, situada em Belém. Então, aquilo já gerou um codinome para ele. Por exemplo, a minha cidade aqui, Guaratinguetá. Então, eu sou guaratinguetaense, estado de São Paulo, interior de São Paulo. Então me gera um codinome assim e tal. E esse era um dos apelidos, dos nomes que as pessoas davam ali. Filho do homem e tal. Você pode ver na Bíblia que quando o profeta, Deus falava com o profeta ia falar com a nação de Israel, quase sempre é com a nação de Israel, Então Deus falava assim, filho do homem, vai, fala tal, porque Deus falava com um homem ali, um homem que tinha nascido do contato, do relacionamento de um homem e uma mulher. E para os judeus, Jesus tinha nascido do contato de um homem e de uma mulher, ele estava totalmente errado, E estão até hoje, muitos ainda estão nessa cegueira espiritual, esperando o Messias deles vir e galardoá-lo. Não sei nem se é essa a palavra certa, galardoá-lo, porque galardão vem de dar um presente, e Messias, na raiz da tradução deles lá, de uma certa forma, eu não sei, eu não estudo muito bem essa parte aí, mas Messias para eles é o Filho de Deus que viria para dar um presente, para dar uma coroa, para dar tesouros, riqueza, e não como o príncipe da paz, que a gente vai ler daqui a pouco aqui. Naquele tempo, não digo hoje, naquele tempo, o povo judeu ele era muito preso. Você vai ver diversas partes falando sobre a idolatria do judeu com o dinheiro, com o tesouro, com o ouro, com a riqueza em geral. Então, eles não saíam do pedestal deles lá, eles não saíam dessa parte deles aí,
de manutenção de ter ouro e tal. E nisso veio essa mentalidade deles, que Messias para ele é o Filho de Deus que viria presenteá-los por guardar a lei, por ser temente a Deus. Mas sabemos muito bem que eles não eram guardador da lei, né? Porque Jesus fala, se vocês não leem o livro de Moisés, não tem o livro da lei, lá não está escrito não matarás, por que busca me matar? Né? Então, eles não entendiam nada de lei. É o que eu falo, você pegar simplesmente ler por ler não adianta. Você tem que examinar, certo? Para que você não venha criar falsas expectativas e falsas doutrinas dentro do seu coração, né? Eu queria, né? Vamos abrir em Isaías 9:6. E aqui começa a mencionar Jesus de Nazaré, sabe, o nascimento, a vinda. Eu quero abordar o assunto Jesus de Nazaré, entende? E nós vamos chegar no texto, no contexto do texto, aonde eu quero explicar para vocês de uma forma, vamos dizer assim, contemporânea. Em Isaías 9:6, o profeta Isaías está passando uma das, não sei se aqui, assim, com esse valor, dessa forma que eu leio e entendo aqui, é o que, sabe, levanta aquela labareda assim de esperança. Se eu tivesse lá e lesse esse aqui, ia causar uma esperança, um ardor na alma, de alegria, por saber que, capítulo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e sobre o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, da descendência de Davi, né? E sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quer dizer, fará isso aqui. Jesus ainda não tinha nascido. E aqui ele fala assim, né, que um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Um filho se nos deu? Esse pedacinho aqui está falando de Deus, está falando do próprio Deus, que Deus mesmo, ele se fez filho ali e veio à terra, entendeu? A própria parte divina, ele se fez ali, né? Um filho se nos deu, quer dizer, ele mesmo se transformou no filho e veio à terra a ter como o povo dele, que eram os judeus. Então, partindo desse texto aqui, que adiciona vários, vamos dizer assim, vários adjetivos bons, né, a Jesus, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e vários outros que a gente conhece, porque o povo dele, os judeus, o tinham como o filho do homem, sabe? Era um menosprezo que fazia com Jesus, era uma ignomia, entende? Era totalmente, Jesus ali era desprezado pelo próprio povo dele, para quem ele veio. A gente vai encontrar isso aqui em vários versículos. Então deu mais ou menos esse pedacinho, eu acho que deu para vocês entenderem, né? Que Isaías estava falando que lá em Jerusalém iria nascer o Jesus, o Salvador. Jesus, a tradução do nome Jesus é Salvador. Entende? A tradução do nome Jesus é Salvador. E qual o propósito disso? Ele, com o nome desse, uma pessoa que vem, né, com o nome desse, ele tinha um propósito. Qual seria o propósito? Salvar. Então nós vamos lá então em Daniel 9:25. Daniel 9:25. Eu acho que vou ter que ler um pouquinho antes, queridos. Vamos lá. Daniel está mencionando Jesus de Nazaré também, porque aqui ainda não tinha acontecido, né, o nascimento de Jesus ainda. Daniel fala numa profecia, né, ele está dando uma profecia não só para o nascimento do Salvador, mas sim
mas sim para a profecia do fim dos tempos ali, do Apocalipse, né? Da destruição, do tempo da tribulação, que aconteceria sobre Israel, Jerusalém, Judá. Né? Israel, país, Jerusalém, cidade, e Judá, o epicentro. Jerusalém é o epicentro da destruição que aconteceria, do Apocalipse, né? Que um dia a gente chega nesse assunto também. Devagar nós vamos lá, queridos. Devagarzinho a gente vai chegando no real propósito da Bíblia, da Palavra de Deus. Iluminar o conhecimento. Daniel fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? O povo dele, né? Daniel está falando não só dele mesmo, mas do próprio Messias que viria, né? Do próprio Jesus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Aqui é basicamente falando assim, que com o nascimento de Jesus, Jesus viria para quê? Para cessar a transgressão. Cessando a transgressão, acabariam os pecados. Entendeu? Jesus veio para expiar os pecados, de uma vez por todas. Com o nascimento de Jesus, ele iria fazer isso, de uma vez por todas. Nos dois âmbitos, físico e espiritual, ele iria aniquilar o pecado, ele iria tirar o pecado seria apagado, aniquilado, entendeu? Essa palavra não existiria mais no dicionário santo, na mente de Deus, entendeu? No coração de Deus, ele jamais iria olhar lá para baixo de novo e ver aquele povo como pecador. Por quê? Porque se Jesus nasceria e com o nascimento de Jesus era para dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, quer dizer, expiar é tirar, arrancar, certo? Então, se ele nasceu com o propósito disso e morreu cumprindo o propósito, logo nota-se salvo que foi feito, foi consumado isso, certo? E aí mais abaixo fala assim, no versículo 25, sabe e entende, 2 pontos. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, espiritual, não era material. Edificar era, sabe, era levantar o povo que estava caído na idolatria, sabe, na arrogância, no fanatismo religioso e se afastando do Pai. Até sabe e entende, desde a saída da ordem de Deus para restaurar e para edificar Jerusalém, vírgula, até o ungido, vírgula, outra vez, ao príncipe, vírgula, outra vez. Era 3 acontecimentos com a vinda de Jesus. É meio complicado, mas se você lendo devagar, e aquilo que eu repito, respeitando vírgula, respeitando os pontos, você começa a entender o contexto do texto, é devagar. 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí já está mencionando a destruição de Israel, né? Que Jesus viria para os seus, viria, né, pregar o amor para os seus, de uma forma que na lei de Moisés, no primeiro pacto, na época do primeiro testamento ali, conforme Deus deu os mandamentos para Moisés, Moisés passou para o povo, só aquilo para os judeus não foi o bastante, eles conseguiam passar por cima disso tudo, do amor ao próximo, e faziam tudo, qualquer tipo de barbárie. Então eles estavam em pecado contra Deus. Esse povo, Israel, né, eles estavam em pecado. Então somente Jesus vindo para tirar e expiar o pecado do povo dele, que a palavra aqui menciona,
sobre o seu povo está determinado 70 semanas, é sobre o povo de Jesus, sobre o povo, né, de Israel, Jesus de Nazaré, né? Daqui nós vamos encontrar algumas menções que, sabe, fixa mais ainda de que Jesus de Nazaré era um judeu, nacionalidade. Eu nasci no Brasil, sou brasileiro, né? Um cara que nasce nos Estados Unidos, ele é americano. Jesus nasceu em Israel, então isso o torna israelita. Ele torna ele um judeu, né? E vamos lá, prosseguindo. Agora nós vamos em Malaquias. Malaquias 3:1. Aqui fala assim, é um dos propósitos de Jesus, né? Jesus tinha que o quê? Jesus tinha que cumprir a lei. Jesus tinha que, sabe, ensinar aquele povo como é que era, que não era por olho, dente por dente, era por misericórdia e amor. Não era daquela forma. Deus nunca pediu sacrifício inútil, sacrifício em vão. Deus nunca pediu isso. Deus queria simplesmente o estender da mão, sabe? O amor, o respeito, a colaboração dos irmãos judeus entre eles, porque todos eles foram tirados do Egito. Então, em Malaquias 3:2, está falando, né, sobre a vinda de Jesus de Nazaré, assim, ó. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? É tipo uma ameaça, assim, aos que estavam errados ali, né? Aos que estavam fazendo o contrário da lei de Deus, que era amar e ajudar e ter misericórdia. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo de ourives e como a potassa dos levandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará. Os filhos de Levi. Eu não sei se o entendimento seus vocês aprenderam dessa forma, mas os filhos de Levi, Malaquias fala sobre os levitas, que foi uma das tribos, das 12 tribos, tinha uma tribo chamada Levi. Deus separou essa tribo justamente só para quê? Cuidar do templo. Eles eram os que trabalhavam no templo. Eles faziam os sacrifícios, a expiação dos pecados. Eles faziam todo, sabe, o que se faz hoje aqui no Brasil, né, tem a igreja, mas dificilmente o pastor pega no arado, dificilmente o pastor pega numa buchinha, numa escovinha e vai lavar o banheiro, é difícil. Não vou dizer que não tem caso, tem sim, mas existe, né, a pessoa, o diácono, a diaconisa, a copeira, sei lá, a auxiliar ali, a faxineira, né? Sempre tem a pessoa para fazer isso, mas naquele tempo não. Somente os levitas eram deixados separados para os trabalhos, tudo quanto é tipo de trabalho na igreja. É o que hoje se fala assim, o irmão toca ali na igreja, ele é levita. Por que levita? Da onde tirou esse consenso de que ele é levita? Ele nasceu em Israel, da tribo de Levi? Ou o laço sanguíneo dele com a tribo de Israel? Nenhum, né? Não tem nenhum levita aqui. Se a gente chegar numa igreja e falar assim, levanta a mão aí, quem é da tribo de Israel? Da tribo de Judá, da tribo de Dan, da tribo de Levi, de Benjamim. Se alguém levantar a mão assim, não entendeu a pergunta, refaça a pergunta de novo, porque você só pode dizer que você é da tribo de uma determinada das 12 tribos se você nasceu em Israel dentro da família deles, com o laço sanguíneo deles. Do contrário, você não é. Entende? Então fala aqui que Jesus nasceria e faria o que em Malaquias? O que estava acontecendo em Malaquias, abreviando assim, o castigo dos sacerdotes, era que Deus tinha preparado os levitas, separado eles, para que eles fizessem o quê? Não só a manutenção do templo, mas que também cobrasse o dízimo, né? Que era comida, sempre foi comida. Outro assunto que nós abordaremos mais para frente. Então, eles não estavam fazendo a parte de que foi separado a fazer.
Então, Deus está falando aqui que haveria um castigo sobre isso. Eles estavam deixando o povo viver de qualquer jeito e não assumindo o papel deles como, né, como fiel, como temente a Deus. Porque tinha que ajudar em prol dos órfãos, da viúva, tinha que se levar o alimento no templo e não estava levando. Então Jesus viria não só para expiar os pecados, não só para mostrar, né, ao povo dele como que seria, como que era para ser, mas também viria para juízo, e viria para arrumar a casa lá. Estava uma bagunça, ele viria e falar assim, opa, né? Tem uns versículos que Jesus fala assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele está se relacionando à oferta do dízimo, ao cominho, ao coentro, ele menciona ali o trigo, ele menciona os alimentos que eram para ser levado lá. Então, ele teve que vir e fazer um trabalho que era para a tribo de Levi fazer. Entendeu? Tribo de Levi, judeu, Israel. Jesus, judeu, Israel, veio para conversar com eles tete a tete. Vocês estão fazendo errado. Jesus de Nazaré era para isso, era para, né, conversar com o povo dele ali. Um outro exemplo que eu dou é o nosso presidente. Ele pode conversar tete a tete com a gente, ele pode falar diretamente com a gente, porque ele é o nosso governo, ele governa a gente, né? Então ele pode chamar a atenção, ele pode criar uma outra lei, ele pode, sabe, para arrumar a nação, ele pode fazer o que ele bem entender, porque ele é o soberano daquela parte que lhe compete. Igualmente seria Jesus de Nazaré. E agora vamos, irmãos, para Mateus, que é um livro vasto de citações relacionadas ao Jesus de Nazaré. Mateus, logo no primeiro versículo, Mateus 1. Fala sobre a genealogia, quer dizer, aqui nós falamos assim, a árvore genealógica. Aqui no Ocidente ele fala assim, a avó, a tataravó, a avó, a mãe, e assim vai, né? Conta sobre a genealogia de Jesus e fala um pouco dos pais, né? E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte, de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. Foi reticência, 3 pontos, o restante aqui não interessa muita coisa. Mas quer dizer que Jesus, né, nasceu de José e Maria, que eram israelitas, judeus. Então, logo ele era judeu. E aqui abaixo, no 1 mesmo, só que em 21, fala assim, o anjo está falando, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, quer dizer, Jesus de Nazaré era o Salvador e ele veio para salvar quem? O povo dele. O povo de Jesus de Nazaré. De quê? Do pecado deles. Entende? Daquele povo que veio lá do Egito já, saiu do Egito já pecando. E sabe, aqui no capítulo 2 aqui, 2:2, acontece assim, que perguntavam, né, os reis magos, os 3 reis magos chegaram, né, em Jerusalém até o palácio de Herodes e perguntaram para eles assim, né, aonde, né, nasceu o rei dos judeus. Então já está dando mais uma prova que Jesus de Nazaré era o rei dos judeus, entende? Dos judeus. Porque vindo uma estrela no Oriente e vimos para adorá-lo, quer dizer, vim adorar ele, ao Jesus. E aí fala assim, no versículo 5, em Belém da Judéia, entende? Não é Belém do Pará, aqui no Brasil, é Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Qual profeta seria, né? E tu, Belém, terra de Judá,
não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, Jerusalém, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Viu? Meu povo, qual povo? Israel. Israel. Ponto. Não cita outros países, entende? Não cita o mundo, cita aquele povo. Logo a gente entende que Jesus de Nazaré veio para quê? Veio para os deles, né? Veio para o povo dele, veio para conversar com eles ali. Era a manifestação, né, de Deus ali para com os filhos dele, da qual ele tirou com tanto zelo e carinho lá do exílio, lá, né? Lá do cativeiro no Egito. E Deus tinha zelo com aquele povo, mesmo eles sendo totalmente pecaminosos ali com Deus, de todas as formas, Deus ainda tinha um zelo, um amor com eles. E também aqui, ó, irmãos, em Mateus mesmo, no versículo... É tanta marcação, mas que eu até me confundo aqui. Aqui, ó, no versículo 2:19, fala que, né, tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenindo em sonho, retirou-se para regiões da Galileia. Quer dizer, é que Herodes perseguia Jesus para matar ele, para não deixar Jesus nascer, né? Sabendo já, né, que ele perderia o nome, né, perderia o posto de rei, Herodes caçou Jesus para matá-lo. Então Jesus foi para regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Entendeu? A junção de Jesus de Nazaré, porque Jesus, né, foi crescer na cidade de Nazaré. Então por isso ficou esse nome, Jesus de Nazaré, porque ele, né, cresceu lá. E aí menciona também, deixa eu ver aqui, no 13 agora, 13. Eu posso até estar pulando algum outro versículo aqui, porque são muitos os versículos que falam de Jesus, entende? E se eu for falar mencionar todos os versículos que falam de Jesus de Nazaré aqui, vai ficar muito comprido esse vídeo. Mas o intuito meu é de fazer que vocês entendam que Jesus de Nazaré era o Jesus dos judeus, o Messias que eles esperaram, sabe? Aquele Messias vir e presentear eles, e de certa forma não foi o que eles esperavam, porque eles esperavam um afago, sabe? Um apertar de mão e falar: muito bem, você está fazendo certo como? Né? Agindo com tanta idolatria, com tanta falta de amor ao próximo, com tanta religiosidade. Não é isso que eu pedi, não é isso que meu pai pediu. Então, no versículo 13:53, vamos ver o que fala lá. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilharam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Aí, olha para vocês verem o desprezo dos judeus ali. Não é esse o filho do carpinteiro, filho do homem, né? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Olha só, e Jesus ainda tinha mais 4 irmãos ainda, mencionando aqui, que nasceu depois, né, do fruto do casamento de José e Maria. Aí continua assim: não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois tudo isso, todo esse conhecimento? E escandalizavam-se dele por causa do conhecimento dele.
Jesus, porém, nada lhes disse. Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Né? Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Ele está mencionando assim, né, que ele é o profeta ali, e naquele momento, ele já, no início do começo dele ali, da profecia dele, do trabalho dele, ele já está sem honra nenhuma. Já estão tratando ele com total desprezo, com total ignomia, com total, sabe, destronizando ele, tirando o poder dele. Já não estão dando credibilidade ao Jesus de Nazaré. E diante disso, o que a gente pode se pensar, né, de um povo desse que não aceita o próprio Salvador? Aí no 15:21, amados, em Mateus mesmo, fala assim: partindo Jesus dali, Jesus ele vai se encontrar com uma mulher cananeia, que era uma mulher que não fazia parte do povo de Israel, não fazia parte da cidade de Jerusalém, de Judá, sabe, da circunvizinhança ali, porque ela era tratada como uma estrangeira. Ó, reparem para vocês verem como Jesus trata uma mulher estrangeira ali. A mulher encontra com Jesus e fala assim: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa palavra endemoniada também, daqui a uns tempos nós vamos conversar, né, dialogar sobre esse contexto do endemoniado aqui, entende? Porque eu vejo com os olhos, sabe, iluminados, que o endemoniado aqui era que a menina estava enferma, doente, entende? E não com um ser maligno dentro dela. Aí fala assim, no 23, Jesus, né? Jesus, porém, não lhe respondeu palavra nenhuma. E os seus discípulos, aproximando-se, pediram, né? Despede-te, manda ela embora, para que ela não venha reclamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu. Olha o que Jesus respondeu para os 12, né? Os apóstolos que estavam ali. Os apóstolos estavam falando para Jesus ou fazer algo por ela ou mandá-la embora. Jesus falou assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quer dizer, Jesus está falando assim: eu não vim aqui para os estrangeiros. A minha primeira missão aqui não é para com eles. Para com eles é logo mais, que nós vamos mencionar aqui também no segundo vídeo. Me acompanhe e segue a gente no canal da gente aí, ó. Se você não é inscrito, se inscreva aí para você não perder os vídeos. Se está servindo de bênção para sua vida, dê um joinha aí, digita um amém aí. E persegue a gente aí, vem atrás da gente. Então, está mencionando aqui, Jesus está falando assim que ele não foi enviado por Deus para as ovelhas perdidas, para outras pessoas, somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, quer dizer, somente para o povo de Israel que estava disperso, né? Porque nessa metáfora aqui de ovelhas perdidas, então quer dizer que Deus tinha Jesus como verdadeiro pastor e linkava o pastor com a ovelha, entendeu? No primeiro pacto, Deus falava assim, que os judeus ali era como se fosse um rebanho de ovelhas, que Jesus iria chegar e pastorear todas elas, com todo zelo, com todo amor, entendeu? E por aí, aqui, a gente vê que mais uma vez que Jesus de Nazaré, ele veio para do povo dele, para o povo de Israel, porque ele realmente, aí ele vai e ajuda, né? Ele ajuda a mulher diante do quê? Diante da humilhação da mulher, sabe? Do reconhecimento que era para ter pelo povo dele. O povo dele tinha que reconhecer ele como Deus, como Messias, como Salvador, e não havia isso da parte deles, mas uma mulher de fora reconheceu, e ele não podia deixar passar isso, ele não podia, porque era pela fé, entende? Sempre foi pela fé, nunca pela lei, nunca por obras, mas sim por fé. Ele vendo a fé da moça, ele foi até a casa dela e simplesmente cuidou da filha dela. E agora, amados, vamos para Lucas 5:12. Lucas, capítulo 5, versículo 12. Vamos lá. A cura de um leproso. Jesus está andando, né?
por Israel, por Jerusalém, por alguma cidade de lá, porque ninguém o parava, ele tinha a missão dele. E aconteceu que, estando numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se, dobrando os joelhos, com o rosto em terra, suplicou. Disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E ele, respondendo, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Se vocês buscarem entender como é que era a lepra, hoje em dia é tratável, é até curável até, ou então prolonga-se mais o tempo de vida da pessoa. Mas naquele tempo, como uma medicina muito precária, então era um milagre a pessoa conseguir escapar dessa. E aí Jesus menciona assim, que Jesus fala que curou, aqui a história fala que Jesus curou o homem e ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse que foi curado, mas vai e disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício de Moisés. Determinou para ser o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo de Israel. A história conta que, se você pegar lá no início da Bíblia, Levítico, Números, eu não me recordo exatamente onde que está essa parte sobre a legislação ali da legalista, das leis de Moisés. Mas conta que quando um leproso era curado, ele teria que ser levado ao sacerdote, que era o povo de Levi lá, a tribo de Levi, levava ele e apresentava ele para Arão, ou para alguém da tribo de Arão, entregava ele lá. O sacerdote iria examiná-lo, levá-lo para fora, num campo aberto, levá-lo para fora, examinar ele e constatar se realmente ele estaria limpo da lepra. Aí, então, se ele tivesse curado da lepra, haveria, comemoração, tal, tudo acerca da lei, tudo acerca das leis de Moisés, do culto ali, do culto racional entre eles ali, conforme eles achavam que tinha que ser, agradecendo a Deus, mas sempre na lei, no legalismo, que era digno de Israel, que Deus deixou para Israel ali. Todas as leis ali eram para o povo de Israel cumprir. Os estrangeiros não participavam das leis de Israel, não participavam das leis de Deus, eles eram ímpio, ali na época deles eles chamavam o povo ímpio. Eles não se vinculavam, porque o povo estrangeiro, eles adoravam todos os deuses, eles eram politeístas, ele amava todos os deuses. Já não, o povo judeu não, ele era um povo fiel, ele era obediente a Jeová, a Deus. Vocês entendem? Que Jesus aqui, ele simplesmente fez o que lhe era cabível, ele veio para cumprir a lei, ele cumpriu a lei. Ao mesmo tempo que ele curou o leproso, porque ele tinha o poder de curar o leproso, ele curou o leproso, mas ele agiu conforme a lei que estava estabelecida no país dele, conforme a lei que ele tinha que seguir como um judeu, como um israelita. Ele mandou dar continuidade e não fala que fui eu que fiz o milagre aqui, que te curei, porque senão talvez ele morreria antes, e ele tinha a data certa, os propósitos certos, ele tinha que cumprir a missão dele, tudo certinho, para depois ele ir lá na cruz, estender os braços e falar assim: está consumado. Ele teria que consumar e finalizar toda a lei, passar por toda a lei, porque não havia um justo sequer, que conseguiria fazer tudo conforme as leis, porque eram 613 mandamentos, fora os 10 mandamentos que eram de Deus. Ainda inventou mais um punhado de leis para manter o povo ali, não sair. E mesmo assim não adiantou, porque no meio de 613 mandamentos, como é que você vai seguir todos à risca? Você não consegue, você atropela um, você passa por cima de um. Exemplo, uma das leis era: se um filho respondesse para o pai ou para a mãe, filho judeu,
ele teria que ser levado ao sacerdote, e lá era apresentado como um filho rebelde, e o que aconteceria? Ele seria transpassado da espada. Você teria coragem de fazer isso com seu filho hoje? Não. Guardando a guarda do sábado, né? Aqui tem alguns segmentos que guardam o sábado, não fazem nada no sábado. Sendo que Jesus curou uma pessoa no sábado e foi indagado por isso. Então você não pode fazer isso. Você está passando por cima da lei. Você está passando por cima da lei de Moisés. Entende? E você pensa assim, empatia. Você, né, é a citação que faz na Bíblia. Você dentro de um buraco, uma pessoa passa, só porque é sábado. Não cabe a você pedir por ajuda e nem a pessoa lá também te ajudar a sair do buraco? Só porque é sábado? Não. Entende? Jesus é maior que o sábado. Entende? Deus, o amor, a misericórdia tem que ser maior do que qualquer uma dessas leis aqui. Entende? Exceto que o amor a Deus e o amor ao próximo, que não tem nem, né, não tem como uma coisa passar por cima da outra, né? Porque é tudo vinculado, entende? Jesus é o amor, Jesus é o amor ao próximo. Entende, amados? É mais um texto que fala que Jesus era judeu, entende? Que ele era Jesus de Nazaré, nascido ali em Israel, ele tinha que cumprir as leis israelitas, as leis judaicas, senão ele não passaria, ele não conseguiria, talvez não passaria dos 20 anos. E vamos lá, irmãos, ó, no capítulo 19, já estou acabando. Capítulo 19, versículo 41. Uma prova, mais uma prova cabal, que Jesus, ele era israelita e ele tinha um grande amor por aquele povo. Né? Ele falou para os fariseus, né, blasfemando contra ele. Jesus falou para eles assim: quantas vezes o Pai tentou reunir vocês como pintinhos debaixo da asa de uma galinha? Quantas vezes o Pai quis cuidar de vocês como povo, como filho dele, né? E vocês não quiseram. Então era o zelo total que Deus tinha. Porque se Deus não amasse o povo dele ali, Deus não ia dar, não ia se doar, não ia mandar o próprio filho morrer por ele. Entende? Eu entendo assim que apesar de todos os pecados que o povo judeu cometia contra Deus e cometeram contra Jesus, o assassinaram, mesmo assim, o amor de Deus é incondicional, é incontestável. Só que, através disso, desses ensinamentos que a gente aprende com o povo de Israel, que é para a gente aprender. Essas coisas aqui é para a gente ler e aprender qual foram os erros do povo de Israel acerca de Jesus, e a gente não cometer os mesmos erros. O Novo Testamento era assim, Paulo fala assim, ó, pega Israel como exemplo. Entende? O nosso povo fez isso. Paulo falava com o povo estrangeiro, quando Paulo estava evangelizando eles, para o povo não fazer a mesma coisa que o povo de Israel fez. Entende? Jesus fala assim, ó, em Lucas capítulo 19, 41. Olha o prefácio: Jesus chora ao ver Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conhecesses por ti mesmo, ainda hoje, o que lhe é devido à paz. Quer dizer, se Israel soubesse o quanto ela era preciosa para Deus, o quanto ela poderia fazer por si mesma, e que ela teria paz fazendo isso, sabe? Tendo um pouco de juízo, um pouco de discernimento, talvez ela não passaria pela grande tribulação. Aí fala assim, ó, mas isto agora oculto está aos teus olhos. Ou seja, a paz tinha sido tirada deles. Jesus veio, príncipe da paz, ele não veio para dar paz para o povo, mas o povo não queria. O povo de Israel não queria o Jesus Salvador. O povo de Israel queria o Messias galardeador, presenteador, o que ia dar presente, o que ia dar
Só faltava o povo de Israel falar assim, não, eu quero que Jesus se proste aqui perto da gente aqui, se proste para a gente, agradecendo a gente por tamanha valorosa fidelidade. Vocês estão entendendo? Eu fico sensibilizado com isso. E, sabe, o tamanho era a ignorância daquele povo. Ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Entende? Aí Jesus fala assim, ó, pois sobre ti, ó Israel, ó Judá, ó Jerusalém, não povo mundial. Entende? Jesus veio para os deles. Jesus não veio para o Brasil, para o Canadá, para a Itália, para a Oceania. Jesus veio para o continente Oriente Médio. Jesus veio para Israel, entendeu? Jesus não veio para a Europa, para a América, nem se fazia menção de que existia após o horizonte, entende? Então fala que, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecesses a oportunidade da tua visitação. Jesus estava vindo visitar o seu povo, e eles não reconheceram o visitante, eles não reconheceram. Por fim, eles mataram, levaram ele à morte de cruz. Não reconheceu o rei. Ainda diz, né, eu grifei aqui, mas eu me perdi nessas anotações, mas vocês são conhecedores, vocês sabem. E quando Jesus estava crucificado, né, e muitos ali choravam e muitos davam risada contra, né, o acontecimento ali era ali, né, ali em Judá, ali em Israel, ali em Jerusalém, o acontecimento ali da morte de Jesus. Não foi televisionado para o mundo todo, entendeu? Não foi um acontecimento global. Se tornou global graças ao Evangelho, né? Graças à Bíblia, que a gente conseguiu entender, conseguiu saber a história que aconteceu, porque de nós aqui, do ano 70 para cá, queridos, ninguém estava lá, entende? Ninguém estava lá, do ano 70 não, do ano 33, porque Jesus morreu com 33 anos, então do ano 33 para cá, os outros ficaram sabendo da morte de Jesus através de boca, através de histórias, entendeu? E no ano 70 teve um acontecimento muito extraordinário, que nós vamos fazer um vídeo, eu e meu sobrinho aqui, o Henrique, nós vamos fazer um vídeo explicando exatamente o que aconteceu em meados de 66 até 70. Entende, amado? Diz que lá, mas voltando ali a crucificação, diz que Jesus estava lá sofrendo, agonizando, ele ia morrer. E aí tinha uma placa em cima assim, escrito assim, o Rei dos Judeus. Henry, né? O Rei dos Judeus. Né? E o que o povo fez? Falou para Pilatos, tira isso aí. Isso aí, ele não é o nosso rei, porque ele estava esperando o Messias. Ele queria rei. Rei tem que vir com dinheiro, rei tem que vir com ouro. Entendeu? Entendeu? A ignorância espiritual daquele povo naquela época. Entende? Eles ignoraram o próprio Salvador. Jesus de Nazaré veio por eles ignoraram. Então, vou terminando por aqui, mas deixando assim já um chamado para o próximo vídeo que eu irei gravar, porque o título do vídeo é Jesus de Nazaré e Cristo, porque vocês podem não entender, mas de acordo com o que eu falei aqui, vejam e revejam o vídeo de novo, busquem entender, sabe? Não fica só pelo que eu estou falando aqui não, porque senão vai ser mais do mesmo. Peguem, leiam e busquem entender o que eu estou falando aqui, que Jesus de Nazaré nasceu em Israel, veio para o deles e morreu para os deles. E o povo dele não o rejeitou, certo? Agora, pós-cruz, o que veio não era Jesus de Nazaré. Porque se viesse Jesus Cristo, né, o Cristo ressuscitasse e viesse com a identidade de Jesus de Nazaré, seria a reencarnação. E não há reencarnação. O que veio não era o Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, né?
Não veio ele, não ressuscitou o Filho do Homem, o filho de José e Maria. Né? Não, ele não ressuscitou. Ressuscitou o Cristo, o Espírito. A carne, Jesus Cristo, a carne, ficou, sabe? Ficou na cova. Né? A palavra fala que o que ressuscitou foi o Espírito. O corpo dele não cita o que aconteceu, a carne. Porque a carne, se você jogar ela na terra, depois de 2, 3 anos não existe mais nada, só os ossos. Então o que é carne para Deus? Nada. Deus se preocupa com o espiritual, com o espírito da gente. Ok, amados? Então eu já faço a chamada para o próximo vídeo, que eu vou agora, colocamos à parte Jesus de Nazaré e os ensinamentos dele para o povo dele. A missão dele deixamos de lado, era Jesus de Nazaré, o povo dele, e aí entra Cristo e nós, entendeu? Cristo, e não só os remanescentes ali, os perseverantes judeus na fé em Jesus em Jesus Cristo, porque Jesus falou assim: eu vou, mas eu volto. Eu vou ficar lá na sepultura 2 dias, 3 dias, mas 2 dias, mas no terceiro dia eu volto. E aquele povo judeu que se manteve perseverante e falou assim: não, eu creio que ele vai levantar, ele vai levantar. Assim como Lázaro saiu da cova, ele vai levantar também. Ele levantou Lázaro, então ele podia se levantar também, né? Ele ressuscitou, e aí ele não veio a carne, não veio a matéria, veio o Espírito. E aí já é um outro Cristo, já não é o Jesus, entende? Já não é o Salvador dos judeus, já é o Salvador global, entende? Já é o Salvador do mundo. Já a palavra diz que nós, os gentios, os estrangeiros, fomos enxertados na cruz. Sabe o que é enxertar? Você pegar uma planta que ela não é daquela, uma planta com uma outra planta, e você colocar lá. Igual acontece com a orquídea. Você pega a orquídea, coloca numa árvore, ela brota ali, ela nasce ali, mas ela não pertence àquele corpo. Entende? Nós não pertencíamos ao povo judeu. Nós não fazíamos parte do povo que saiu do Egito. Mas pela graça plena, pelo amor, né? Porque nós também fomos feitos por Deus, né? Ele nos enxertou na cruz, Ele nos deu a salvação de graça. Nós não fizemos nada para merecer, é nosso, nós não perdemos. Aconteça o que acontecer, a gente não perde essa salvação, porque ela é o penhor do Espírito Santo, entendeu? É o penhor do Espírito Santo. Quando você empenha alguma coisa, vai numa loja de penhor e você empenha algo seu que você gosta, você vai juntar o dinheiro, você vai com o dinheiro que você empenhou tal coisa, você vai juntar o dinheiro e vai voltar e pegar o seu objeto que você empenhou, que você gosta daquilo. Deus, com a subida de Jesus, de Cristo, Ele subiu, o Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo, desceu até nós e está dentro de nós. E é isto que Deus virá buscar. E isto não. Deus não é pai da matéria. Deus não é pai do Ricardo. Deus não é pai do Henry. Deus é pai do Espírito. A nossa essência com Deus, o nosso DNA de Deus é o Espírito. A carne não. A carne não serve para nada. Jesus falava, o Espírito está pronto. Sempre esteve pronto. A carne não. Ok, amados? Fica chamado para o próximo vídeo então. Espero vocês, ok? Encerramos por aqui. Graça e paz. Tenha uma boa noite.